34 mil pés de altitude. Caças de combate interceptam um Boeing 737. E o que os pilotos veem lá dentro é de arrepiar. Ninguém se move. O avião está voando sozinho. Como é que uma máquina de milhões de dólares simplesmente vira um voo fantasma, né? Aproveita esse clima que mistério, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque a gente vai investigar a anatomia dessa tragédia agora. E a resposta para isso não está numa explosão colossal, mas num erro minúsculo, um detalhezinho invisível que desencadeou uma sequência implacável. Voltando para a noite anterior, no aeroporto do Chipre. Pensa com a cabeça de um investigador agora. A equipe de manutenção foi chamada para checar um possível vazamento no sistema de pressão. A tripulação antes tinha notado acúmulo de gelo na porta. Para fazer esse teste de rotina no chão, o manual exigia um passo técnico super específico. A regra era clara: mudar a chave de pressurização para o modo manual, encher a cabine de ar e caçar o tal vazamento. O engenheiro fez isso direitinho e não achou nada. Só que na hora de finalizar o turno, aconteceu aquela falha microscópica que selaria o destino de todo mundo. Ele esqueceu de voltar essa chavinha de uns 2 centímetros para a posição automático. Na manhã seguinte, pilotos com milhares de horas de voo assumem a aeronave. O checklist pré-voo é quase sagrado, certo? Mas aqui entra uma armadilha perigosa da mente, a cegueira seletiva. Como o cérebro estava tão acostumado a ver aquela chave sempre no automático há anos, eles leram o item de pressurização no checklist, mas os olhos só enxergaram o que esperavam ver. Ninguém checou fisicamente o botão. O avião decola e logo em seguida um alarme estridente dispara. E aqui a gente esbarra numa falha de design bizarra. O som do alarme avisando sobre a falta de pressurização no ar era idêntico ao alarme de erros de configuração de decolagem no chão. Os pilotos, claro, ficaram totalmente confusos. Acharam que era um problema de solo e ignoraram que a cabine perdia o ar enquanto o avião continuava subindo implacavelmente. Olhando para isso com a lente de um perito em medicina aeroespacial, o vilão absoluto aqui é a hipóxia, uma verdadeira ameaça silenciosa. Não tem ninguém engasgando ou em asfixia desesperada, não. É um processo traiçoeiro. A falta de oxigênio vai desligando as células do cérebro devagar e ainda libera uma falsa sensação de euforia. A vítima perde totalmente a capacidade de julgamento sem nem se dar conta do perigo extremo. A brutalidade dessa condição é matemática. Conforme a altitude sobe, a saturação de oxigênio despenca a ladeira abaixo. A sua atenção some, a memória apaga, a cognição entra em colapso. O cérebro do comandante estava sofrendo um curto-circuito ao vivo. A hipóxia detona a lógica, impedindo os pilotos de simplesmente alcançarem as máscaras que estavam a centímetros de distância. E a prova disso é o último contato de rádio com o solo. O comandante, já aprisionado numa realidade completamente distorcida, solta uma pergunta sem o menor sentido lógico sobre disjuntores de resfriamento. A falha cognitiva induzida pela altitude já era total. O engenheiro no chão até perguntou sobre a chave de pressurização, mas o piloto nem conseguia mais processar a informação. Minutos depois, silêncio. Ambos apagaram. Atrás das portas blindadas, lá na cabine de passageiros, o clima era de uma tensão sufocante. As máscaras de emergência caíram do teto. Mas olha só um detalhe, essas máscaras possuem um gerador químico que fornece ar por exatos 12 minutos. É o tempo cronometrado para os pilotos iniciarem a descida de emergência. Mas com eles inconscientes, a descida nunca ocorreu. Os passageiros vivenciaram aqueles 12 minutos finais antes de mergulharem em um sono do qual nunca acordariam. 3 horas. Durante quase 3 horas angustiantes, esse gigante de metal voou de forma completamente autônoma pelo céu da Grécia. O piloto automático seguiu a rota certinho e entrou num padrão de espera ali em cima da cidade de Atenas. Fica imaginando a cena, circulando no ar, feito um navio fantasma. Aquele silêncio absoluto no rádio, criando um clima de urgência absurda nas bases militares no chão. E a realidade desse cenário não dá margem para erro. Acima de 30 mil pés, o grau de saturação de oxigênio é mínimo. O tempo útil de consciência se resume a breves segundos. Esse é o peso da hipóxia generalizada. O ponto sem retorno já tinha ficado para trás há muito tempo. Mas a história ainda reserva uma reviravolta impressionante. No meio do caos, surge um herói improvável. Andreas Prodromou, um jovem comissário de bordo de 25 anos. A grande diferença: o Andreas possuía uma licença comercial de piloto. E usando aqueles cilindros de oxigênio portáteis da tripulação, que duram bem mais que as máscaras dos passageiros, ele se manteve consciente, caminhando sozinho pelos corredores assustadores do avião.
Acompanhando isso pelos olhos dos pilotos dos F-16 que interceptaram a aeronave, a tensão chega no limite. 11h24, eles observam os pilotos caídos. 11h49, vem o Andreas conseguir entrar no cockpit e assumir a cadeira do comandante. Ele era, literalmente, a última esperança. Mas, numa ironia cruel do destino, exatamente 1 minuto depois, às 11h50, o motor esquerdo para. O combustível simplesmente acabou. Num ato de total desespero, o Andreas puxa o radiotransmissor. A caixa preta gravou a voz fraquinha dele clamando por socorro. Mayday, Mayday, Mayday. Só que isso esconde uma tragédia dentro da tragédia. O rádio do avião ainda estava sintonizado na frequência lá do aeroporto de partida, no Chipre. As palavras dele ecoaram no vazio. Não tinha ninguém na escuta para orientar o jovem comissário. Com um monstro de 60 toneladas perdendo sustentação rápido, o Andreas mostrou uma lucidez extraordinária. Ele percebeu os caças do lado de fora, fez um sinal indicando que estava caindo e tomou uma decisão final de extremo sacrifício. Usando o restinho de controle que ele tinha sobre uma máquina que ele mal conhecia, manobrou ativamente para longe da área metropolitana de Atenas, evitando uma catástrofe colossal em solo. Infelizmente, o desfecho era inevitável. O voo 522 colidiu com colinas rochosas. 121 vítimas encontraram um destino sombrio devido a uma falha sistêmica absurda. O sacrifício do Andreas garantiu um único lado positivo no meio disso tudo. Nenhuma vida no chão foi perdida. Então, qual é a grande lição aqui? Essa tragédia forçou a indústria a mudar para sempre. A confiança cega nos procedimentos automáticos precisava acabar. Hoje, os alarmes de falta de ar são bem diferentes dos alarmes de solo, para não ter confusão. Chaves críticas no painel ganharam protocolos de dupla checagem obrigatória. Além disso, treinamentos severos em câmaras de altitude viraram vitais, para os pilotos reconhecerem a própria falha cognitiva antes que a mente apague de vez. A anatomia inteira desse evento mostra que um detalhe técnico minúsculo no solo, somado a um apagão mental no ar, criou a tempestade perfeita. E fica a grande provocação desta nossa análise. Será que a tecnologia de ponta e a automação conseguem um dia cobrir totalmente as falhas da nossa própria mente em situações extremas? Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. E claro, não esqueçam de curtir e compartilhar para que essas lições jamais sejam esquecidas. Até a nossa próxima investigação.